Fala pessoal, vamos de vídeo para a gente fechar o ano. Vou tentar fazer uma análise um pouquinho mais ampla para cobrir aí umas 2 semanas pelo menos. Eu acho que eu retorno com as análises aí na semana ali do dia 6 de janeiro, tá? Então, começando pelo gráfico mais importante do curto prazo, que é o SDT.D, tá? No semanal, né, se você olhar o outro vídeo que eu fiz, né, a gente tem esse grande padrão aqui de reversão, né? E tem um order blockzinho limpo aqui em cima, tá? Que eu tirei aqui mais ou menos aqui do 4 horas, tá? Que está na casa ali de 6,88%, é bem possível a gente chegar lá, né? Tem topos nivelados aqui, ó, nessa região, então pode ser que pegue esses topos. E esse range sendo criado aqui ainda não terminou, possivelmente, né? Num time frame maior, né? Isso aqui pode continuar. Num time frame diário, tivemos aqui uma correção, né, que lembrou uma correção em forma de bandeira, né? Aqui, ó, uma correção em forma de bandeira, porém já tem muita chance disso aqui ter acontecido o rompimento, tá? E por que que eu digo isso, que pode acontecer o rompimento? Porque olha só, né? O que que acontece aqui, ó? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó, fundo, topo ascendente, fundo, topo descendente, fundo descendente. O que que aconteceu aqui? Uma quebra, bem aqui, tá vendo? E daí depois ele fez um recuo menor e rompeu para cima. Então a correção vinha acontecendo entre fundos e topos descendentes, e o topo referência era esse e o fundo referência era esse. Aconteceu que esse topo aqui rompeu esse daqui, ó, né, invertendo a tendência, tá vendo? E isso aconteceu a mesma coisa aqui, ó. O topo referência na verdade seria esse, porque foi ele que originou o fundo mais baixo na correção, né? E agora nós tivemos um movimento aqui de quebra para cima, tá? Nesse movimento de quebra para cima aqui, iniciou-se uma correção. Deixa eu colocar no tempo gráfico menor, né? Quando aconteceu a quebra para cima, rompendo esse topo importante, iniciou uma correção. E agora nós temos aqui 3 principais pontos de suporte, tá? Para formar um fundo e ter continuidade de alta. É a maior probabilidade, né? O que aconteceu aqui nesse fundinho aqui, ó? Deixa eu ver. Deixa eu colocar no time frame um pouquinho maior. Ó, num time frame maior, tá? Aqui já tem fundamento para ser o fundo, né, e repicar. Porém, num time frame menor, ainda não pegou cravado no order block, né? E aconteceu praticamente aqui de nivelar fundo bem aqui, ó. Nivelar fundo bem aqui, tá? Então, não descarto a possibilidade da dominância fazer isso aqui, ó, tá? Ainda mais porque, como é final de ano, eu acho que as coisas não vão se decidir muito rápido. Então pode acontecer uma lateralidade, né? E se for acontecer uma lateralidade, tem fundamento acontecer isso aqui, ó. Cravar aqui, vir aqui, marcar fundo nessa região, cravar nesse order block que está aqui, pegar a liquidez desses fundos e repicar de novo, tá bom? Então, gráfico da dominância vai ser o guia aí, né? Para as próximas semanas. Então, o que eu quero dizer aqui? Resumindo, né? Tem interpretação, tá? Para iniciar uma correção, para ter essa correção, e tem interpretação para essa correção estar finalizando e ter impulsionamento de alta, tá? A maior probabilidade, então, se essa tese estiver correta, é segurar esse fundo aqui na casa de 5,8%, né? Segurar esse fundo e marcar fundo em algum desses 3 suportes que está aqui, né? Primeiro suporte na casa de 6,15%, né? 6,008% e 5,89%, tá bom? Então são esses 3 pontos de suportes principais que nós temos para marcar um fundo ascendente contra esse fundo. E esse fundo aqui, quando marcar, tem muita chance de romper esse topo aqui de 6,74% e caminhar em direção a esse order block de 6,88%, tá? Se as coisas forem ficar laterais por mais tempo, nós temos aqui esses 2 pontos principais como pontos de resistência, né? 6,41%, né? E 6,54%. Então, a gente pode colocar esses 2 pontos aqui, né, como pontos, tá, de resistência, e esses 3 principais pontos aqui como pontos de suporte para dominância, tá bom? Lembrando que
Se romper para cima, eu vou ficar de olho nessa região aqui para marcar posições long, tá? Vou deixar a ordem apregoada? Bateu dominância aqui, vou entrar? Não, né? O que eu gostaria? Alinhamento de fluxo. Lá no tempo gráfico assim de pelo menos 1 hora, né? Um movimento de choque de baixa, tá? Um movimento de choque de baixa, né? Para poder entrar com stop em cima, tá bom? Então, vamos acompanhar aí como é que isso vai acontecer, tá? Olhando o gráfico de total, estamos aqui com essas estruturas, né, ascendentes. No momento aqui, ó, deixa eu puxar aqui certinho. No tempo gráfico semanal, nós estamos aqui cravados em 0.786, né, que é bem esse nível aqui, ó, que marcou esse fundinho. Estamos cravados em 0.786, tá? Então, toda essa região aqui, ó, que cravou em 0.786 para baixo, né, seria o bottom fishing de todo o bull market. Então, essa região aqui, ó, que vai de 2.74 tri até, né, 2.28 tri, é uma região muito provável de fazer fundo, né? Lembrando que fundo semanal, tá? Fundo mensal, às vezes até aqui, ele não acontece num processo rápido, ele acontece num processo lento e um processo que consome liquidez, né? Já foi abordado nos outros vídeos. Então, olha só, no total, ele fez o fundo semanal, repicou fraco, voltou, perdeu fundo. Fez o fundo semanal, repicou fraco, pode voltar a perder fundo. Então, se perder esse fundo 2.74 tri, né, tem muita chance, fica favorável você pensar em montar posições long, né? Lembrando que tem que estancar essa queda. Espera cair, espera perder o fundo ali, espera marcar fundo no tempo gráfico diário, por exemplo, e aí você pode se posicionar. Então, essa é a minha teoria aí para marcar fundo nessa região, tá? Importante também vocês terem paciência, porque ele pode ficar mais extremo aqui. Inclusive, pode até perder esse fundo de 2.3 tri com pavio, tá? Se isso acontecer, né, ficar ruim para nós, tá? Apesar de marcar fundo aqui e repicar, por exemplo, né, a gente tem muita chance de um topo descendente versus esse topo aqui. Então, quanto mais para baixo, né, cair, maior a chance de fazer um topo descendente e encerrar o ciclo, tá bom? Mas isso não anula a possibilidade, né, de ter continuação de alta, de dar um repique, um trade long, né? Olha só como aqui aconteceu, ó. Então ele repicou lá, ó, voltou, né? Ó, pegou praticamente o bottom fishing da estrutura e foi, né? Tá bom? Então vamos aguardar essa posição aqui, né? Deixa eu ver no tempo gráfico diário como é que tá. Tá tudo condizente aqui para coletar liquidez, ó. Tá querendo nivelar fundo aqui, né? Tá tudo condizente para acontecer isso daí. No Bitcoin acho que também tá assim. É a mesma coisa do vídeo passado que eu falei para vocês, que eu analisei dominância, analisei Bitcoin, né? Tá a mesma ideia. O gráfico de Bitcoin é igualzinho o gráfico de total. Então vamos aguardar aí isso acontecer. Final de ano as coisas vão acontecer mais lento, tá? Deixa eu ver Ethereum como é que tá. Ó, no último vídeo de Ethereum, né, que ele estava subindo, eu pontuei esse order block como queda e pontuei esse order block como alta. Ó, ele respeitou os dois, tá vendo? Se vocês olharem aí nos vídeos passados, vocês vão ver essa análise. Então, cravou lá, desceu, cravou no suporte, repicou. Só que agora no tempo gráfico diário, isso aqui já marca topo, tá vendo? Ó, já perdeu a mínima do anterior. Então, quem pegou trade aqui já tem que ter fechado ou tá com o stop feito parcial e stop no zero, tá? Porque a chance de voltar agora é alta, né? De qualquer maneira, então, se a dominância for respeitar aquela análise que eu falei, vai perder esse fundo aqui, né? Já tem essa mesma análise de Ethereum, tem aí nos vídeos, tá? Vai perder esse fundo aqui. Perdendo esse fundo aqui, ó, na casa de 2.596 para baixo até 2.490, tá? Tem o order block, né? Então, chance de marcar fundo aqui e repicar é altíssima, tá bom? Muita chance. Então, espera, né, quem quer fazer um trade seguro,
coloca um alarme aqui em 2.2624. Espera perder esse fundo, para daí marcar a posição longa, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a mais para eu ver em Ethereum. Olha, tá, tem um negócio aqui que eu tô vendo, ó. Ele até pode ter uma continuidade de alta daqui, um pouquinho, tá? Porque olha só, o preço vinha caindo, começou a subir, tocou na resistência e marcou o fundo, né? E marcou o fundo. Aí ele começou a cair aqui, ó, tendência de baixo, tá vendo? Topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes. Opa, aqui nesse nível aconteceu o choque, ó, porque esse topo, ó, esse topo fez o fundo mais fundo e ele repicou no nível de resistência, lateralizou e pau, fez para cima, tá? Então, tem uma possibilidade, tá bom? Desse fundo aqui, deixa eu marcar ele como um order block, que seria bem aqui, ó, tá? Eita. Não sei, sumiu do nada. Pera aí. Olha lá. Deu um bugzinho aqui. Tem possibilidade de segurar esse fundo aqui, tá? E fazer isso aqui, ó. Pra quem gosta de um trade, né? Scalpzinho, né? Scalp não, que tá no gráfico aqui de 3 horas mais ou menos, mas um tradezinho aqui curto. Pode marcar um fundo aqui contra esse fundo aqui e repicar, tá bom? Se isso acontecer, eu vou ficar de olho nessa região aqui, ó. Ó, aqui, tá bom? Então, aqui, na verdade, a hora que romper esse topo aqui de 3.079, já tem fundamento para marcar topo e voltar a cair, tá? E aí, se marcar topo aqui, eu acredito que vai perder esse fundo e vai voltar a cair, tá bom? Então, tem chance de acontecer isso daí, até porque vamos ver no time frame maior aqui como é que tá isso. Deixa eu ver, peraí. Toda estrutura baixista, 0.5 seria aqui, ó, na verdade 3.100 eu já pensaria em fechar, tá bom? 3.100, né? Bom, vamos deixar rolar, tá? Mas fica de olho nessa possibilidade aí, quem gosta de um scalp. É um trade mais arriscado, tá? Porque tá em tendência de queda, porque pensa comigo, ó, tá em tendência de queda, já repicou, bateu na resistência e voltou, entendeu? Agora a gente está confiando num time frame menorzinho, que ele vai fazer um movimento de mais uma coleta de liquidez e continuação de queda, tá? Mas de qualquer maneira tem o suporte aqui e tem o choquezinho aqui para você interpretar dessa maneira, tá bom? Então tem fundamento, tem, né? Só precisa voltar aqui e fazer um ombro cabeça com ombro inverso para te dar mais fundamentos nesse trade, tá? Vamos ver Solana. Deixa eu ver como é que tá. Ó, Solana tem fundamento também para segurar bem aqui, ó, tá? Bom, também é um trade arriscado, bem aqui nessa região aqui, ó. 119,90 aqui. Se chegar aqui e marcar fundo nessa região, você tem um trade com stop curto, tá bom? Trade com stop curto, mas tem que marcar fundo nessa região. Se não marcar fundo, não entra, tá? Fundo pelo menos um time frame de 4 horas. Porque essa região aqui, ó, é uma região interessante. Aqui, tá vendo? É uma região interessante, tá? Para ter continuidade de alta. Porque, ó, movimento de queda foi aqui que originou a reversão para uma movimentação de alta. E agora a gente voltou a testar. Então tem chance de fazer um repique nessa região. Pode ver que quando o preço começou a cair rápido aqui, começou a se aproximar, ó, ele começou a querer repicar. Perdeu fundo sem continuidade, está querendo repicar. Então os ursos estão fazendo operações mais curtinhas aqui, né, e os touros estão querendo entrar a partir de coleta de liquidez.
né? Perdeu o fundo, entra, faz um scalpzinho. Perdeu o fundo, entra, faz um scalpzinho, ajusta stop, até acertar, né? E surfar um movimento um pouco maior, tá? Mas assim, Solana, tá? Solana, eu já falei nos outros vídeos aqui, eu tenho análise de Solana bem antiga, que está até hoje dentro da análise, né? A análise de Solana no time frame maior tá terrível, né? Porque ó, isso aqui, nitidamente aqui, ó, é o fundo que originou o topo lá em cima, já quebrou para baixo, repicou, bateu em 0.786 lá, ó, bateu em 0.786 e a chance maior, tá, é voltar a perder esse fundo aqui de 94, é a chance maior. E aí cravar no order block que ainda não foi mitigado, tá? Que daí a gente tem lá na casa, deixa eu ver. Aí, ó, aí a gente tá lá na casa 76, seria o principal, né? Que não foi mitigado ainda, que deu força, né? Essa região aqui. E olha só que interessante. Eu antecipei a formação de um canal, né? Que pode dar esse fundamento aqui, ó. Tá? Ó. Ou talvez até ajustar assim, ficaria melhor, ó. Ó. Tá vendo? Vai dar certinho aqui nesse order block, nessa região. Aqui tem um também, ó. Mas é um pouquinho mais fraco esse. Tá? Na casa de 88. Tá? 77 ali, 78. Tá melhor esse order block. 76. Tá? Enfim. Mas Solana tem fundamento para dar uma posição long aqui. Não muito. Não um swing trade tão grande, né? Mas tem fundamento. Tá? Talvez fazer isso aqui, né? Talvez vir até aqui em máximo, tá? 180 no máximo, né? Fazer isso aqui, no máximo 180, é o que eu acho, tá? Que na verdade pode vir até 180, 180 é o início do order block, né? Ele pode vir até 190, tá? Aí, ó, minha esposa me ligando.